Boa noite, professor. Agora vamos novamente para a próxima questão. A próxima questão, ela pede que se use o método do caso geral e o método de redução de ordem para conseguir a segunda solução. Vamos lá. Como é que funciona a questão da segunda solução? Nós vamos começar primeiramente pelo método de redução de ordem. Então, se eu vou começar pelo método de redução de ordem, vou começar a reescrever a equação aqui no meu caderno, mostrando que fique y, duas linhas, menos 4y' mais 4y igual a zero. Apresentando como resultado inicial y igual a exponencial de 2x, apresentá-la como solução inicial. Vamos lá. Primeira coisa que apresento para fazer redução de ordem é uma fórmula que é aplicada para poder reduzir ela. Vamos lá. Y é igual a ux vezes a função de x que já tem. Ou seja, y1, que se aplica que y é igual ao de x vezes a exponencial de 2x. Após fazer isso, a gente vai verificar dentro da equação se ela se apresenta constante. Ela se apresenta constante, como o senhor pode ver, todas são constantes. A n de x ela é igual a 1, ela é diferente de zero. Então vamos lá. Ela apresenta duas derivadas. Vamos derivar a primeira. Quem é que a gente deriva? A gente deriva y. Então vamos lá. A gente está vendo, eu vou colocar a derivada de u, mas vou tirar o x, porque a gente sabe que a derivada de u é em relação a x. Então vamos aplicar a derivada. Aqui vamos aplicar a regra do produto, que ficaria derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada da exponencial, replica a regra HD, fica 2 exponencial de 2x. Vamos novamente agora para a derivada da segunda. Derivada da segunda é derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aplicamos para o primeiro t, vamos aplicar para o segundo. Novamente, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tem a derivada da segunda, exponencial de 2x. A partir do momento que a gente vê isso, a gente tem que verificar, professor, onde é que a gente vai trabalhar para poder diminuir isso aqui, ou seja, deixar ela mais resumida. Só tem uma segunda derivada. Então vamos ver aqui onde é que eu posso trabalhar nela. Tem uma derivada de 1 da primeira derivada. Aqui temos a derivada da primeira aqui. Ela está aqui. Então, exponencial 4. Temos a segunda derivada de primeira. Essa daqui que não vou poder mexer porque ela é única. Então fica assim, a derivada da segunda é igual a duas derivadas de u, exponencial de 2x, mais, vou juntar essas duas, elas são semelhantes, então fica 4 derivada da primeira, exponencial de 2x, mais, vamos só repetir a função, que seria, eu repetir esse termo, porque esse termo ele é único. Fazendo assim que a segunda derivada fica. Segunda derivada de u exponencial de 2x, mais 4 derivada de u exponencial de 2x, mais 4u exponencial de 2x. Após fazer isso, a gente vai aplicar esses termos dentro da equação. Então vamos lá. A equação em si é y duas linhas, menos 4y uma linha, mais 4y igual a zero. Vamos lá. Quem é a derivada da segunda? A derivada da segunda é o duas linhas, exponencial de 2x, mais 4u exponencial de 2x, mais 4u' exponencial de 2x, menos. Vamos para a segunda, a multiplicação disso. 4 vezes a primeira derivada. Quem é a primeira derivada?
primeira derivada é isso daqui. U' exponencial de 2x mais U 2 exponencial de x. Então, quanto é 4 vezes o exponencial de x? Fica 8. Desculpa aqui. Fica o quê? Fica 8. 4 vezes 2 dá 8. Então, fica 8U exponencial de 2x. Mais 4 vezes U' exponencial de x. Fica 4U' exponencial de 2x. Mais 4 vezes y. Quem é 4 vezes y? Nesse caso aqui, 4 vezes y se aplica no termo de... Vamos lá. 4 vezes y. Cadê o y? Está aqui o y. Ficando assim que fique. Vamos somar aqui. Ou seja, fica 4 vezes u. Então fica 4u exponencial de x. Ou seja, aqui fica todas de u. Então fica 4u exponencial de 2x. Se fica 4u exponencial de 2x, o que é que a gente faz? A gente está verificando que essas duas funções elas estão somando, mas essa está subtraindo. E verificando se eu fizer assim, 4u mais 4e, eu posso cortar, porque vai ficar igual. Aqui também eu posso cortar, ficando assim apenas u duas linhas exponencial de 2x igual a zero. Agora, vendo isso, a gente vai aplicar... Após vendo isso, a gente vai aplicar a troca de variáveis. Ou seja, a troca de variável é justamente para fazer a redução de ordem. É uma fórmula que é usada para fazer a redução da ordem. Como é que é feito isso? Vamos fazer aqui. O W vai ser igual a U'. Se W é igual a U', vamos verificar o intervalo agora. Por quê? Porque se a gente não verificar o intervalo, o exponencial nunca zera, devido ao comportamento que ela tem no plano. Então, se ela não zera, a gente vai ter que retirar ela, fazendo assim que fique apenas U', ou duas linhas. Então, se o duas linhas é isso, para se igualar a zero, então vamos fazer a troca. Ficaria o quê? Ficaria, se o duas linhas, temos o duas linhas e tiramos o exponencial, devido a ela não zerar, então vamos verificar. Se y ou se w é igual a U', então o duas linhas é o que? É U', ou é W'. E W' é igual ao que? Igual a zero. Aplica a integral. Integral vai aplicar em que? Integral de U' vai ser o que? Vai ser W. W vai ser o que? Vai ser igual derivada da integral de zero, constante. Aplica novamente, porque eu não quero W, eu quero U. Então, se eu fizer isso, eu vou ter que U é igual a X constante. Por que X constante? Porque toda constante ela vem multiplicada de X. Porque ela é uma derivada de X. Fazendo assim, que por redução de ordem, U seja igual a isso. Então, Y é igual, fazendo a substituição de U, que é o X. Então, fica x constante vezes exponencial de 2x. Após isso, agora nós vamos aplicar a solução da regra geral. Como é a solução da regra geral? A solução da regra geral ela apresenta uma fórmula, mas que para essa fórmula ser realmente válida, ela mostra que temos o duas linhas mais P de x, y, mais Q de x igual a 1g de x. Só que todas elas têm que ser constantes. Pronto, dá para ver. Todas elas têm que estar constantes e para gente tem que seguir essa fórmula. Então vamos lá. Como se aplica a fórmula da equação da solução geral? É que y2 é igual. Vamos ver bem que vamos aplicar logo os termos antes de fazer a fórmula. Vamos logo, mostrar logo a fórmula antes de aplicar os termos. Isso. Ficaria o quê? Segunda solução é igual a solução inicial vezes a integral de a exponencial de menos integral de P de x dividido por y1 elevado ao quadrado.
Então vamos ver quem são pontos. Quem é y1? Y1 é minha solução inicial, que é a exponencial de 2x. Então, para ser minha solução inicial, vamos aplicar o termo de y2 igual. Quem é y1? 2x vezes. Vamos aplicar a integral. Exponencial de menos. Exponencial de px. Quem é px? Px na minha fórmula, ou na minha equação, ela passa a ser menos 4. Por que menos 4? Porque menos 4 ela está junto com y na linha. Um pouquinho. Ou seja, faz isso. Ela está com y menos uma linha. E por ela estar com y menos uma linha, ela faz parte. Ela faz parte de px. Aí vamos lá. Quem é y1? É exponencial de 2x elevado ao quadrado. Então ficaria o quê? Ficaria y2 igual exponencial de 2x vezes a integral de. Quem é a integral dessa exponencial bem aqui? Integral de menos 4x ficaria menos por menos 4x. Qual é a raiz de exponencial de 2? Só é multiplicar o fator, ou as potências. Fica exponencial de 4x. O que é que eu estava pensando, professor, para terminar, para resolver essa solução? Eu não considero que esteja correto, mas foi a forma que eu vi para tentar igualar ela com a redução de ordem. Como foi? Fiz isso. Y de 2 é igual exponencial de 2x pela integral. Subi esse termo para cima. Subindo esse termo para cima, eu comecei a fazer a fatoração. Quando eu fiz a fatoração, ela ficou mais ou menos 1 exponencial de c. Por que um exponencial de c? Porque a constante ela ficou negativa quando eu fiz o corte das potências, porque ela subiu negativa. Aí o que é que acontece? Como aqui teve uma integral aqui em cima, é 4x mais uma constante. Então essa constante aqui eu vou chamar ela de C1. Por que C1? Porque eu ainda não integrei, não fiz a integral. Porque se eu aplicar a integral aqui, ficaria aqui y de 2 igual a exponencial de 2x. Se eu aplicar aqui ela vai ficar o que, meu Deus do céu? Eu tenho que pensar numa forma de integrando. Que a integral do exponencial ela sempre vai ser um exponencial, independente do que vem de cima. Mas se vier de cima, eu tenho que verificar uma forma de na derivação eliminar. Então o que é que eu fiz? Eu só fiz subir ela por menos 1. Aí eu fiz isso aqui, ó. 1 vezes exponencial de C1 mais C2. Por que C2? Porque é uma outra derivada. Fazendo que a solução de y2 aplicasse C aqui, nessa questão. Ficando o quê? Vai abaixar um pouquinho. Olha, ó. Ficando dessa forma. y2 igual a exponencial de 2x vezes 1 exponencial de C1. Eu só não fiz foi a multiplicação disso porque eu acredito que assim satisfaça a situação.